energia solidificada, digamos assim. Porque ele é só energia. E ele demora assim, tem cristais que nem tanto, mas ele demora assim, às vezes muitos anos, até milênios para ele se formar, dependendo de pressão, de temperatura, de tipo de solo, essas coisas, né? E eles emanam muita energia, muita energia. E eles, a gente usa eles para os chakras. Então, ó, aqui eu tô dando um exemplo, né? O quartzo verde para equilibrar o chakra cardíaco. Mica estrela, gente, mica estrela ele é ótimo para fígado e rim. Pedra no rim, quando a pessoa tem raiva, essas coisas, ataca o fígado, essas coisas, ótimo para equilibrar. Mica estrela, ametista, turquesa linda, maravilhosa, eu adoro porque eu sou da turma turquesa lá da radiestesia terapêutica, da minha professora. Tem o quartzo azul também, jaspe vermelho e esse daqui, o citrino, para o chakra sacro. Então, cada cristal equivale a um chakra para eu equilibrar. E é porque ele potencializa. E existem outras coisas que podem potencializar, porque na radiestesia a gente tem gráficos, né? Que são emissores. E aí podemos também potencializar os tratamentos com pirâmide. É por isso que no Egito, tudo debaixo de uma pirâmide dura milênios. Por causa que ela... O que ela puxa? O prana, digamos assim, a energia. Então, tudo que estiver debaixo de uma pirâmide, ela vai durar muito mais. Você até pode fazer um teste em casa. Se você estiver com uma planta que está meio xoxinha assim, se você colocar uma pirâmide em cima dela, assim, você vai ver que ela vai começar a melhorar. Olha só. Porque ela tá focando, digamos assim, funilando a energia para ela, então ela vai revigorar em pouco tempo. Né? E a pirâmide, eu trouxe essa daqui que é de pedra e tal, mas pode ser de papel, pode ser de palito de picolé, essas coisas. Sendo no formato de papel, não tem problema nenhum, tá? A gente usa muito também a selenita. A selenita ela ajuda a limpar os cristais, porque ele vai impregnando de energia conforme você vai fazendo os tratamentos. Selenita. Ela é ótima para isso. E depois a gente lava também com sal grosso. Quando a gente vê que ela tá com muito impregnada. Mas a gente consegue analisar com o pêndulo. Você quer que eu mostre o pêndulo aqui também? Vamos lá pro misterioso pêndulo aí. Misterioso pêndulo. Não é aqui não, né? Só Cadê um o pêndulo? Peraí. Eu acabei não colocando aqui o pêndulo. Olha, o meu pêndulo, ele é de madeira. Vamos aproveitar que você já tá pegando o pêndulo e vamos ver a radiestesia na prática, então? Vamos lá. Você vai fazer não sei se eu posso usar o termo, uma análise minha, é isso? Da minha energia? Posso fazer, posso ver como tá a sua frequência agora. Vamos lá, vamos aproveitar então. Olha, eu vou colocar um biômetro aqui. Eu posso ir até aí? Como que você quer? Porque você tem que colocar, ou você coloca o seu dedo aqui, ou então eu tenho que colocar no seu papel para ele valorizar esse seu testemunho, que é o seu nome completo e data de nascimento. Dá para mim fazer aí, ó. Assim, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Primeiro eu tenho que ver a suspensão dele, tá? Eu dou uma empurradinha só para ele ficar na suspensão. E aí eu vou verificar aqui. Aí eu pergunto mentalmente como tá a sua frequência, entendeu? Deixa eu só virar um pouquinho o microfone aqui pra você. Tá. Mas o que eu tô fazendo tá certo, o meu dedo é aí mesmo, né? Sim. Certo. É na bolotinha ali, ó. Você tá vibrando em 520 Hz. Isso é bom, é ruim? É bom, porque quanto maior... melhor. Exatamente. E o 520 Hz é da energia. No servir, tá vendo? Na parte de evolução. O seu propósito nesse momento é no servir. O que você tá fazendo agora? Não é me entrevistando? Sim. Então, a sua intenção tá nisso. Então, você tá vibrando nisso. Olha só. É interessantíssimo, né? Muito. Então, é bem legal. Então, o que Posso é tirar? o pêndulo? Pode tirar. Pode. Então, o que é? Na verdade, o meu campo, que entra em ressonância com o seu campo, e que vai para o meu sistema nervoso, e que daí a minha corrente elétrica vai movimentar ele. Porque quando ele for para a direita, vai ser sim. Quando ele for para a esquerda, vai ser não.
Então eu faço perguntas para eles e ele vai me responder. Eu tenho que estar neutro, não posso estar pensando na resposta, né? Então você vai pegando prática com isso, né? E daí você sabe daí identificar e também a porcentagem dos seus desequilíbrios, né? Entendi. Bem Dá interessante. dá para fazer mais alguma outra análise, alguma outra coisa? Dá, eu posso ver. Vamos fazer o seguinte, Pode é que falar. a gente fez um episódio aqui certa vez, o pessoal ficou muito curioso com o pêndulo, porque o pêndulo mexia É. sem a pessoa mexer, igual você fez, cotovelo na mesa Certo, aqui e o certo. pêndulo se movia de um lado, se movia do outro, sei lá. É. Dá pra gente fazer uma experiência pro pessoal ver em casa aqui com o pêndulo? Tá, Dá? tá, sim. Preciso só ver se a câmera vai pegar direitinho. É. Não sei se dá pra gente fazer aqui no meio da Deixa eu mesa, de ver repente. aqui. Deixa eu ver Sem que você... um gráfico aqui. Eu posso ver como que tá, por exemplo, a sua saúde. Opa, vamos lá. Boa. Vou deixar aqui no Pra cá. centro, que eu acho que daí fica Isso. legal. Coloca então o seu dedo aqui. Certo. Deixa eu só arrumar isso. A hora que ele ficar reto, é porque vai falar onde como que está a sua saúde. Deixa eu ver aqui, tá dando quanto? 6.600? É isso? 6.600 angstroms. A partir de 6.500 você já tem saúde. Se tá muito abaixo disso, ou você tá muito desequilibrado, ou você pode até ter algum problema de saúde. Mesmo eu sem saber, eu posso falar, você tem algum problema de saúde? Se você não souber, eu fazendo, por exemplo, uma harmonização sua, e se você continuar abaixo, eu ia falar para você ir no médico, por exemplo. Mas não tá. Não. A partir de 6.500 a pessoa já é saudável. E você pode ver, eu não tô mexendo nele. Não, você não tá mexendo. Eu não tô mexendo. É. Não, sua mão tá paradíssima aí. Eu acredito que a Exatamente. câmera vai pegar certinho aí. É legal, né? Geralmente pessoas que têm câncer, ele fica bem abaixo. Bem abaixo. Mais ou menos assim, tipo, 1.000 e pouco, 2.000, É 3.000. Com 3.000, assim, dá até medo. Porque às vezes você descobre pessoas que a pessoa tem alguma coisa e ela nem tem. Então você, com muito jeito, pergunta assim, ai, tá dando assim umas coisas meio... Você faz check-up, né? Costuma fazer um check-up, geralmente. Como que é, né? Ah, costumo fazer, vai que é bom, né? Tal, sabe? Você começa a dar umas Sim. indiretas, assim, porque... Geralmente as pessoas que estão assim, bem doentes ou estão com algum problema de saúde, está bem abaixo. Então você consegue também identificar nisso. E dá pra contar algum caso de dos chamados clientes ou consulentes seus, alguma coisa que você possa contar, assim, que... Ó, Casos curiosos, sei lá, alguma olha, coisa tem que... um caso bem curioso, interessante. De saúde não, mas assim, teve de uma amiga minha que ela assim, ela já tem uma certa mediunidade, ela conseguia ver das pessoas. Por exemplo, ela conseguia ver com quem que a pessoa ia casar, o que ia acontecer com ela no trabalho. Ela via a linha temporal, então. É bem interessante. Só que menos dela. Ah. Menos dela, ela não conseguia ver ela. E depois que eu fiz o tratamento, né, que a gente equilibra os campos mental, espiritual, físico, emocional, a aura fechando, deixando ela bem colorida, equilibrando todos os chakras e analisando e equilibrando tudo, ela daí conseguia ver o que ia acontecer, digamos assim, as pessoas que ia encontrar. Ela até falou algumas coisas minhas também. Então, assim, é interessante que ela começou isso desbloqueou. Era uma coisa que, para ela, era muito difícil, muito complicada, e desbloqueou, assim, totalmente. Então, esse caso eu achei bem interessante, porque foi de energia, né? Uma coisa assim que você nem pensa muito, né? E eu teve casos comigo também, que eu tava com... como que fala? Eu tava com um cisto no ovário, ele tava bem grande, e o tratamento que eu fiz de saúde diminuiu bastante. Hoje ele tá bem pouquinho, então nem precisa de caso de cirurgia de nada. Então, assim, diminui muito tumores, essas coisas, diminui bastante o tratamento. Então, tem casos, assim, excepcionais de saúde, porque a gente tem uma prancha, digamos assim, é um biômetro que você vê como que estão os sistemas,
como que está as glândulas, se você tem algum desequilíbrio no sistema, nas glândulas e nos órgãos. Isso. Abre mais um pouquinho para eles verem. É isso aí. Os sistemas, né? Então, você vê sistemas, glândulas e órgãos. E daí, eu vendo qual que está em desequilíbrio, eu vou começar a tratar. Então, eu vou tratar quais os sistemas que estão em desequilíbrio. E daí, depois eu venho para as glândulas e órgãos. Às vezes, só tratando os sistemas, você já melhora essa outra parte. Às vezes, nem precisa tratar as glândulas, porque elas estão dentro, né? Uma coisa está dentro da outra. Então, a sua saúde melhora, assim, drasticamente. Então, tem casos, assim, de pessoas que fizeram exame, era caso cirúrgico, e depois a gente fez o tratamento, viu que diminuiu bastante. A gente falou assim, olha, faz outro exame antes da cirurgia, porque talvez você não precise. E com muito custo, por causa do negócio de convênio, essas coisas, não é assim que vai fazendo o exame quando quer, né? De liberação, a pessoa viu e não precisou fazer, tratou só com remédio. E uma coisa importante, Elisângela, da gente falar, é um tratamento auxiliar. A pessoa não vai deixar de fazer uma químio para fazer radiestesia, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Tem que ficar bem claro, sim. Ela é complementar, só que ela ajuda, assim, muito, 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 né? Você não só melhora, porque, assim, todo remédio que você toma, se você estiver, né, de uso contínuo, por exemplo, você pode simplesmente tirar o efeito colateral dele. E ele não vai fazer mal. Ou, por exemplo, você esqueceu de tomar um remédio. Acabou, não deu para comprar e você não pode ficar sem. Você fabrica o remédio. Tendo o nome dele, você coloca num decágono, que é esse... Decágono, vamos lá. Decágono. Esse aqui, que é um emissor, né? Então, você coloca o remédio aqui, uma caixinha, por exemplo, de um remédio que você tem, ou o nome dele. Você vai valorizar, porque daí eu tenho a energia desse remédio aqui. E daí eu vou pegar esse remédio, eu vou estar com a energia dele aqui e preciso tomar, digamos assim. Aí eu posso colocar em outro gráfico, do Alta Vitalidade, por exemplo. Só não fica muito longe do microfone, isso. Ou do Alta Vitalidade, por exemplo, e a pessoa toma aquela água, aquela água vai estar energizada com esse remédio. É interessantíssimo. Não, já que você comentou, vamos falar um pouquinho da água aqui. Porque não sei se a câmera vai pegar, mesmo se não pegar não tem problema, com a câmera aberta. Nós temos aqui uma funcionária, né, que estava com os probleminhas de saúde. Você deu a ideia de fazer o elixir na água, é isso? Exatamente, Como que funciona? Vamos explicar um pouquinho sobre esse... Porque não sei se a câmera vai pegar, mas tem um copo com água aqui num tabuleiro, tá pegando. Isso, autógrafo da Alta Vitalidade. Porque eu posso emitir esse remédio, isso eu posso emitir também à distância, que a radiestesia, inclusive, é à distância, porque para a energia não tem fronteira. Depois que eu coloquei o nome desse remédio no decágono, ele pegou e foi valorizado. Então, eu tô com a energia daquele remédio lá. E eu coloco no gráfico que é emissor, junto com essa água. Então, a pessoa eu só posso tirar foto e mostrar para ela, que ela pode estar em qualquer lugar do mundo, e que eu já tô emitindo para ela, porque eu tô com ou eu posso colocar a foto dela junto para ela receber, ou o testemunho da pessoa. Eu tô mandando remédio para ela. Se ela não tiver, por exemplo, perto de mim para tomar, eu ponho o testemunho, que é o nome completo dela e a data de nascimento, com a água e o nome do remédio. Então, ela está recebendo energeticamente esse remédio. Então, ela pode... Não que ela não vai depois deixar de tomar, não vou comprar mais remédio. Não, não é. Mas ele também faz esse efeito. Tem pessoas que diminuíram até a quantidade de remédio porque melhoraram bastante, né? Mas não é que você tem que substituir. Isso é importante falar. Muito bem. De tudo que está aqui, falta mais alguma coisa de você apresentar pra gente? Olha, tem um gráfico que eu gosto muito, porque tem, assim, inúmeros gráficos que você nem imagina que eles fazem, né? Esse chama Megatron. Megatron? Megatron. Então, quando eu coloco um testemunho aqui, que é o nome da pessoa completa, nome completo e data de nascimento, eu posso enviar para ela várias coisas. Eu posso enviar, por exemplo, um cristal, ela tá com dor no rim. Eu posso emitir, eu coloco aqui, eu coloco, então, o nome da pessoa aqui, daí eu coloco o cristal. Eu quero mandar para ela, sei lá, uma proteção. Posso colocar selenita também, né, que são de limpeza. Eu posso colocar óleos essenciais, uso muito óleos essenciais, que são bárbaros também, posso emitir. Então, todas essas coisas eu posso emitir ao mesmo tempo para uma pessoa. Eu vejo, tem um biômetro que eu vejo, o que ela está precisando, quais gráficos que ele precisa naquele momento. E daí eu vou anotando quais são esses gráficos, daí eu coloco o nome dela, depois que foi valorizado naquele decágono que eu passei antes, e ela recebe essa energia, e essa energia vai reverberando até 3 meses, né?
Então, é uma coisa bem completa. Isso ajuda ela em todas as vezes, porque às vezes ela nem sabe o problema que ela tem. Ela, só aquilo que ela está no momento sentindo, mas muita coisa começa a abrir e aí começa a ter uma consciência muito maior do corpo dela, das ações dela, dos pensamentos dela. É algo assim magnífico. Tem um gráfico também, que eu gosto muito, que é o magnetismo curativo. Uma forma de você, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Abre o pessoal ver. Aí. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Você vai estar muito mais magnética, a pessoa que vai te atender vai te achar super legal, entendeu? Porque às vezes você tem todo um currículo que a empresa precisa, mas ela não vai com a tua cara. Tem muito disso, né? Então, a energia não bate, o santo não bate. Então, esse magnetismo curativo ajuda muito a atrair, a deixar você muito mais bem vista para as pessoas. Então, você pode fazer também um exemplo, né? Tem um outro gráfico chamado Relax Sono. Pessoas que têm insônia, estão com dificuldade para dormir, porque você vai dormir e fica pensando em mil coisas que tem que fazer ou que aconteceram, né? Tem essa dificuldade. Também, é só eu colocar o testemunho, que é o nome completo da de nascimento aqui, e a pessoa vai ter uma noite tranquilíssima. Tem gráfico para tudo. Muito legal. Muito bem, Elisângela. Daqui eu acho que você zerou. Não tá faltando nada para apresentar, né? Eu tenho depois dicas de livros, né? Vamos lá, dá as dicas. Opa, interessante. Eu tenho dica assim, tá até cheio de marcações. Chama Cure Seu Corpo, sobre a metafísica da Louise Hay. Então, ela fala, assim, alguns exemplos de doenças que você tem, para você ver qual é o novo padrão de pensamento. Então, por exemplo, tem ordem alfabética. Então, por exemplo, o nervo. Você está com algum problema nos nervos. Então, ela coloca aqui, qual que é a causa provável? Ela coloca assim, representa a comunicação. São os informantes do corpo. E dela passa um novo padrão de pensamento. O que você deve pensar e falar para começar a alterar esse problema que você está tendo. Então, a pessoa, sei lá, tá com problema de coluna, sei lá, por exemplo, endometriose. Por exemplo, endometriose. Causa provável, insegurança, desapontamento, frustração com alguém. Novo padrão, sou poderosa e atraente, sou maravilhosa, sou mulher, eu me sinto realizada. Então, assim, isso já foi comprovado, que você mudando o seu padrão de pensamento, você começa a alterar o seu problema de saúde. Então, eu amo esse livro, super barato, inclusive tem PDF gratuito para você baixar. Sabe uma coisa interessante? Você mostrou o livro, a primeira coisa que você falou foi do problema dos nervos. Não Que tinha nada combinado que era o problema Nossa, é verdade, da moça, atenção. da funcionária lá que tá com o copinho de água aqui, que você fez o elixir aí. Exatamente. Você vê? A hora que você falou, eu falei, não é coincidência. Porque não tinha nada disso, estava programado, né? Não tinha nada mesmo. E um outro livro do Greg Braden, Código de Sabedoria. Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico, porque o que esse autor fez? Ele foi em várias tribos, foi no Tibete, foi nos mosteiros, para saber o que eles fazem quando você, por exemplo, quais eram as orientações que os índios, por exemplo, faziam quando você tinha passava por algumas circunstâncias de medo, por exemplo, para proteção, quais eram exatamente as palavras que falavam, porque eles dificilmente têm escrito sobre isso, então era passado de geração em geração. Então, quais eram as frases que os índios falavam, por exemplo, para proteção, as preces, no caso de medo, de perda, como que eles reagiam a isso, que era passado de geração em geração. E ele simplesmente compilou nesse livro. É um livro muito barato. Então, ele é sobre a redescoberta dos ensinamentos milenares, para a gente saber como que essas civilizações faziam, né? Como os egípcios faziam quando tinham... Gente, isso é fenomenal, né? Então, é um livro, assim, muito, muito legal. E eu sou assim, apaixonada por livros, né? Agora, só que eu só compro livro quando eu vejo a frequência. Olha só. Eu vejo o livro que eu quero comprar, eu peço a frequência. Se der perto dos Como é que você pede essa frequência? É com o pêndulo? Eu pergunto. Eu pergunto. Você leva o pêndulo? Ele anda com você, então? Não, o pêndulo fica comigo. Ele fica comigo pra onde eu vou. Então, se eu vejo um livro Mas você chega a tirar o pêndulo na hora e mexe ali ou não? Não chega? Sim, lógico. Porque assim, como você já acaba tendo uma certa... de fazer sempre, todos os dias, né? Eu faço tratamento, essas coisas. Então, você vai ter uma sintonia maior com ele e com o mental. Então,
eu vejo a foto do livro, por exemplo. Aí eu vou pro pêndulo. E daí eu pergunto. Primeiro eu entro pra entrar no... Não sei, acho que Na o pessoal em altura casa acho que não vai... correta. Você vai ter que colocar um pouquinho mais pro meio, que senão acho que o pessoal não vai Aqui mais conseguir pro ver. meio? Aqui? Eu acho que é. Só pro pessoal ver como é que você faz. Certo. Então, Aí, por tá exemplo, ok, tá ok. Eu quero ver a frequência dele. Então, eu vou perguntar qual que é a frequência. Sabendo que aqui era tipo 20 e aqui era 1000, né? Então, vamos ver qual que é a frequência do livro. Pra quem tá em casa, presta atenção, ela não tá movendo a mão e o pêndulo tá se movendo. E não tem ar aqui não tem vento aqui no estúdio. É isso que eu venho falando principalmente para alguns amigos meus aí. Ah lá, deu 1000 Hz. Porque isso aqui é verdadeiro. Porque você fala assim, será que é verdadeiro? Isso é verdade? Então, olha só, eu vou medir de novo. Então, eu dou esse empurrãozinho que é pra ele mexer. Certo, você dá um empurrãozinho e depois você deixa ele à vontade depois ali. deixa à vontade. Porque ele não vai ficar o dia inteiro mexendo, uma hora ele para. Exatamente. Né? Ó, eu tô vendo ele aí fazendo, já tá mudando até a rota dele, ó. Ele tava de um jeito, ele tá girando de uma forma diferente. Eu olhando aqui, espero que a câmera vai pegar, espero que você em casa consiga perceber isso. Ele já foi pro 1000. Porque é 100% verdadeiro. E imagina a força que não tem isso de várias civilizações, o que eles falavam. Imagina a força disso. Porque os códigos de sabedoria são as palavras que eles usavam. E é curioso, né? Estamos em 2024, você falou bastante de Egito, de pirâmides. A ciência não consegue descobrir perfeitamente como que as pirâmides foram construídas, né? Aquelas pedras talhadas ali, acho que em Machu Picchu, no Peru, tem uns lugares lá que as pedras... Sim. A forma que aquelas pedras foram talhadas é uma coisa incrível, impressionante. Eu acredito que são extraterrestres, né? Eram outras civilizações, né? Eu acredito que existem inúmeros, né? Tem muito mais planetas que o nosso. E assim, essas coisas não é falado. Vamos falar um pouquinho. É um tema que a gente não abordou muito aqui no canal ainda. Eu acredito. E aí? Fala um pouquinho muito disso. Que existem outros planetas. Extraterrestre, gente... Eu já vi disco voador. Acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa esquisita, né? E atualmente tá acontecendo pra caramba. Exatamente, porque a gente tá passando por uma época, assim, planetária, né? Que as pessoas, assim, que são mais entendidas do assunto, né? Que tá de muita mudança, a consciência tá aumentando mais as pessoas, né? E, gente, por exemplo, a NASA, os Estados Unidos, eles sabem que existe, né? Que eles com certeza têm, né? Já estudaram. Quando acontece alguma coisa que cai, por que os militares não deixam chegar perto? Por que não deixam... Gente, eles sabem que tem. Então, assim, eu acredito piamente que as pirâmides, todos esses que não tem explicação, digamos assim. E outra energia que aquilo tem, isso não é normal. Assim, não é normal, assim, não é, assim, não é humano, digamos assim, né? Com certeza que com extraterrestres, né? Inclusive, quando... um grupo de arqueólogos entraram lá, os primeiros, né, assim, a entrarem nas tumbas, né, do Vale dos Reis, lá de Tutancâmon, o chefe da expedição achou um anel, chamava Anel de Atlantis, lá, e as pessoas que estavam com ele depois, né, os outros arqueólogos junto, morreram, assim, misteriosamente. E daí ele começou, né, pensar, nossa, o que aconteceu, né, porque morreram assim, tipo, um foi picado por um bicho, outro, de repente, do nada... morreu, teve um ataque, outro teve uma doença que não tinha cura, que não sabia o que era. Por quê? Aí dele começou a analisar as coisas porque aqui com ele não tinha acontecido nada. E aí lembrou que ele tinha achado um anel de argila, que tinha o formato de Luxor, que é a cidade que são os pilares de Luxor. E ele começou a pesquisar sobre aquilo e tal, e viu sobre... Também tem essa parte de radiestesia, que esse povo também tá tudo dentro dos arqueólogos, não falo, mas estão também. Da proteção que ele tinha da força. E eu, inclusive, uso Olha que legal. É o Anel de Atlantis. Faz aí, mostra, pô. É o Anel de Atlantis, ó. Olha que interessante. Muito legal. De proteção. Porque essas formas geométricas juntas formam uma proteção, né? Espiritual e para outras coisas. Então, assim, a gente... são coisas, assim, que... Como você vai dizer que não existe uma outra consciência muito mais evoluída que a nossa? Lógico que existe, né? E assim, Elisângela... tem um telescópio chamado James Webb atualmente, que é o mais top que tem, que a NASA tem, né? Ele está cada vez descobrindo mais áreas no universo, né? Não sabemos ainda a extensão, enfim. E assim, imaginar que só o nosso planetinha tem vida e o resto tá ali à toa, é meio curioso, né? E outra, por que eles gastam
assim, rios de dinheiro para ir para Marte, para querer, né, mandar, ver se tem água, se tem isso. Gente, eu acho que é um pouco de desculpa, né, para dizer que está mandando lá para ter esse contato maior. Conversa para boi dormir, essa que é a verdade. E o dia que descobrirem aí alguma raça alienígena, alguma coisa, vai dar um bug tanto na ciência quanto na religião, né? Porque a ciência ela tá muito focada aqui. Imagina se o cara descobre que existe um outro ser com uma outra composição diferente da nossa, aí, meu amigo, muita coisa vai pelos ares, né? Então, eu vi faz um tempinho já que, acho que foi a ONU, fez um comercial, eu vi isso na Carol Capel. Ele fez uma propaganda da ONU de uma criança entrando na escola, indo estudar com os outros alunos, e ela tinha a fisionomia de um ET. Olha. Então, era uma campanha da ONU de você, assim, aceitar quem é diferente. Já estão preparando ali. Já estão preparando, né? Gente, as pessoas humanoides, né, que estão fazendo. Então, já estão preparando para isso que